Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Dez vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 10h05. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do Poder Executivo. Ofício número 328 de 2017. Senhor presidente, com base no artigo 20, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, vimos convocar extraordinariamente essa egrégia Câmara em caráter de urgência para apreciação dos projetos a seguir indicados, todos de autoria do Poder Executivo e de interesse público relevante para a administração municipal. Projeto de Lei número 10 de 2017 autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito internacional com Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPLATA, a oferecer garantias e dar providências correlatas. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2017 dispõe sobre a aprovação do termo de acordo coletivo de trabalho celebrado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Sindicato dos Servidores Municipais, Câmara Municipal e Autarquias de Atibaia, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2017 altera dispositivos da Lei Complementar número 749, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores imobiliários e da outras providências. Assinado pelo prefeito em exercício, Emil Ono. De acordo com o artigo 20, juntamente com seus incisos e parágrafo da Lei Orgânica do Município, juntamente com os artigos 186 e seus parágrafos do Regimento Interno, despacho a ordem do dia da próxima sessão extraordinária, convocada para hoje em primeira discussão. Nesse instante, encerro essa sessão extraordinária às 10h07. Assim como às 10h07, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental, peço para o primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão extraordinária. Pauta do dia. Projeto de Lei número 37 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito internacional. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a aprovação do termo de acordo coletivo de trabalho celebrado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Sindicato dos Servidores. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2017, de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 749, de 18 de julho de 2017. Coloco em primeira discussão, maioria qualificada, votação nominal, 2/3, o projeto de lei número 37/17, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Bom dia, nobres presidente. 20 minutos, vereador. Nobres pares. Bom dia a todo o público presente. Eu gostaria, na verdade, eu gostaria de debater, né, eu não sei quem da base do governo, quem dos vereadores poderia nos esclarecer especificamente sobre esse financiamento que a Prefeitura busca contrair, para que nós possamos fazer algumas ponderações, né? Então, esse seria o meu primeiro pedido. Na verdade, eu nem pedi a palavra para debater ainda, fazer as minhas colocações, mas para que eu não seja também, às vezes eu estou desinformado e vou ser injusto em alguma colocação, não quero ser injusto. Então, gostaria de ter maiores detalhes sobre esse financiamento que busca ser contraído junto ao FONPLATA. Existe a possibilidade, alguém tem essas informações? Só para colocar, a gente, para ter a sessão extraordinária, né, quando chegou o ofício do Executivo, a gente procurou o Executivo para estar conversando as urgências dos projetos. O FONPLATA é um financiamento, né, internacional, né, que busca alguns recursos para a cidade. São várias fases, né, do FONPLATA. A Atibaia conseguiu passar a primeira fase sem nenhuma ressalva, a única cidade que conseguiu passar. É federal, vai passar pelo Senado, não quer dizer que a Atibaia vai conseguir esse financiamento.
mas são várias fases. Para a próxima fase, a Atibaia precisa desse projeto já aprovado. E ela, na primeira semana de agosto, que é uma primeira manifestação que tem, é um banco, acho que se eu não estiver enganado, é um banco boliviano, né? E é um projeto do modernização, Atibaia, né? Atibaia moderno. Moderniza Atibaia. Moderniza Atibaia, que inclui os córregos do Figueira, o Anapires, né? Também está a duplicação na Jerônimo, né? A Atibaia também, a prefeitura também está com um projeto no Desenvolve São Paulo, mas caso consiga sair o Fomprata antes, pode estar modificando o Desenvolve São Paulo. Então, a prefeitura, né, o governo está correndo atrás desse recurso e precisa de uma rapidez nessa aprovação do projeto para não perder esse tempo e tentar aprovar o mais rápido essa verba, esse financiamento internacional. A Atibaia, como eu falei, já teve a primeira fase documental, com todo o planejamento dela, conseguiu se passar sem ressalvas nenhuma no documento, e está com uma capacidade de endividamento muito boa, que é diferente de algumas cidades, e ela concorre com capitais como Salvador, Fortaleza, são poucas cidades que não são capital que passou nessa primeira fase. Basicamente é isso, né? Por isso que eu fui lá até o governo e perguntei qual que era a necessidade dessa aprovação numa extraordinária. Ela tem uma segunda fase agora em agosto, na primeira semana de agosto. Então, ela precisa de rapidez, porque precisa desse projeto aprovado, autorização da Câmara Municipal para fazer esse financiamento. Obrigado, nobre presidente, pelas explicações. Acho que, inclusive, uma das dúvidas que eu tinha, o senhor, pelo menos, explanou aí nesse primeiro momento. Vamos lá. O senhor já bem colocou que o senhor foi questionar o porquê da urgência colocar isso numa extraordinária, no recesso da Câmara Municipal. Realmente, para nós, como vereadores, fica um pouco difícil a gente ter a correta compreensão de tudo que envolve a autorização de um financiamento como esse, que, eu vou ser sincero, é a primeira vez que eu voto um projeto de lei dessa natureza, se tratando de recursos contraídos junto a um fundo exterior, Bira. Eu não me recordo de ter votado isso na Câmara, certo? Isso ele tem implicações que eu considero muito importantes e que nós deveríamos nos debruçar sobre ela. Inclusive, quero fazer uma crítica. Esse projeto ele tramita na casa desde junho, 8 de junho. E não existe parecer nesse projeto. Então, o Poder Executivo pode chamar uma extraordinária, entendo, o senhor está, vamos dizer assim, justificando a urgência, diz que na primeira semana de agosto isso tem as reuniões para que seja discutido isso, a possibilidade de Atibaia conseguir o financiamento. Agora, por que é que o projeto está sem parecer? Está sem parecer do jurídico, está sem parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. E um projeto dessa envergadura, que autoriza a Prefeitura a contratar um empréstimo de um financiamento na ordem de... eu quero ser exato aqui no número. São 34 milhões de dólares. Um financiamento de 34 milhões de dólares, com uma contrapartida mínima de 34 milhões de dólares pela Prefeitura, eu acho que isso deveria passar obrigatoriamente pela Comissão de Finanças. Votar um projeto desse hoje, sem parecer da Comissão de Finanças, é um atropelo enorme. E aí, vamos lá, não é um atropelo do Poder Executivo. Vamos deixar claro isso. Não posso criticar a Prefeitura por conta disso. Porque ela mandou o projeto em junho para casa. A questão é por que é que não passou na comissão competente. Então, a Prefeitura não tem culpa nenhuma disso. A Prefeitura está tentando buscar recurso, está fazendo o papel dela. Agora, nosso papel como Câmara Municipal é que um projeto dessa envergadura passe pela Comissão de Finanças. Não, é injustificado o projeto tramitar quase 2 meses na casa, é um projeto de urgência, e não ter passado na Comissão de Finanças. Então, eu não sei, e eu não quero acusar ninguém aqui, de quem foi o erro, se foi um erro de despacho,
Porque com certeza isso não chegou à Comissão de Finanças. Se tivesse chegado à Comissão de Finanças, tenho certeza que os nobres vereadores com certeza fariam a análise, a reunião competente, tenho certeza disso, porque as comissões têm trabalhado corretamente nessa casa. Então não estou acusando ninguém, muito menos fazendo qualquer crítica a nenhum dos pares aqui. Muito pelo contrário, porque tenho sido testemunha do bom trabalho realizado pelos nobres vereadores. Mas é uma falha de trâmite, é uma falha que eu entendo regimental, que nesse momento, para um endividamento desse porte, na minha opinião, ela é insanável. Salvo se esse projeto for encaminhado à Comissão de Finanças e que dê o parecer competente para análise de tudo que está envolvido. Como eu não sei qual vai ser o procedimento dos nobres vereadores, eu vou prosseguir na argumentação, tá? Sobre as outras dúvidas que eu tenho aqui do projeto. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta, eu pediria para votar o projeto semana que vem, porque ele vence no dia 1º de agosto. E dia 1 de agosto acho que a gente já tem sessão. Mas, como o senhor disse que o Executivo pediu a extraordinária, então nós temos que respeitar o Poder Executivo. O prefeito ele tem essa competência na lei orgânica de chamar reuniões, sessões extraordinárias. Então nós temos que respeitar e colocar pelo menos em votação. Mas, volto a dizer, a questão do parecer aqui ele é fundamental. A segunda coisa, e aqui o artigo 3º dessa lei, ele fala em vinculação de receita. Para que todos que estão aqui possam nos entender, o que é uma vinculação de receita? A prefeitura ela vai contrair um financiamento, ok? E aí ela está dizendo o seguinte, olha, se eu não pagar esse financiamento, pode vincular a receita. O que é isso? Vocês podem vir automaticamente e sequestrar verbas oriundas de tributos. Ou seja, pode vir pegar dinheiro do IPTU, pode vir pegar dinheiro do ITBI e pode bloquear repasse do governo federal para mim. Repasses constitucionais a que eu tenho direito. É isso que a prefeitura está dizendo. Isso é extremamente delicado. Isso não é autorizado pela Constituição Federal, salvo quando você contrai empréstimos com a União. Aí você pode, não quer dizer que você tem que fazer isso. Porque eu acho muito delicado você dar em garantia um pagamento as verbas que compõem o teu orçamento básico de pagamento de funcionário. Ok? IPTU, ITBI e outros tributos são utilizados pela prefeitura para pagar, para custear serviços básicos à população, para custear a folha de pagamento e para custear serviços de educação, de saúde e tudo mais, ok? Então, você dá em garantia, quer dizer o seguinte, olha, se eu tiver um problema financeiro e eu não conseguir honrar a parcela desse financiamento do Fomplata, está autorizado já vir e sequestrar esses valores. E aí como é que fica o serviço público básico à população? Então, me preocupa esse tipo de dispositivo na legislação, ok? Então, não me sinto confortável, e não é de hoje, para aprovar nenhum tipo de vinculação de receita. Eu sei que muitos desses órgãos financiadores exigem esse tipo de cláusula para que concedam os empréstimos. E aí eles colocam, na verdade, a faca no pescoço da prefeitura, dizendo o seguinte, ó, se você quiser o empréstimo, que o financiamento tem que ser assim, senão a gente não concede. Então, isso é algo que não é adequado e eu não compactuo com esse tipo de previsão, né? Tenho certeza que boa parte dos vereadores também não. Um segundo ponto, eu estou vendo que o senhor está levantando a mão. Sim, eu já falo para o senhor, eu só queria esclarecer, até porque o presidente da Câmara ele tem buscado sempre cumprir o regimento interno, eu adoraria que a gente tivesse esse bate-papo, mas o regimento não permite, mas mesmo assim eu parei só para realmente ouvir o senhor e vou falar porque a prefeitura mandou um quadro aqui bastante interessante, tá? Sobre orçamento, limite de endividamento e tudo mais, né? O orçamento para a prefeitura para o próximo ano, salvo engano, está em 480 milhões de reais, é isso, gente? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Menos de 500 mesmo. Um pouco menos? Mas é nessa ordem o orçamento total da prefeitura. A capacidade de endividamento do município
segundo esse documento enviado pela Prefeitura, está na casa dos 475 milhões de reais. Tá? Então, superaria, no caso, esse empréstimo contraído. Agora, além disso que eu já coloquei, da questão formal e também dessa questão de vinculação de receita, tem um outro aspecto, nobres vereadores, que me preocupa muito. Nós estamos vinculando esse financiamento a uma taxa fixa de variação do dólar, que é um financiamento em dólar. Então eu vou pagar ele em dólar. Ok, com que câmbio? Qual câmbio? E a lei está dizendo que é um câmbio fixo. O dólar é equivalente à taxa de câmbio a R$ reais. Hoje seria vantajoso para a prefeitura, certo? Porque eu estou captando um valor que o dólar está maior que 3,25, alguém falou aqui. Nós tivemos variação, o dólar bateu 4 do ano passado. Então, em tese, poxa vida, eu estou captando um financiamento numa taxa de câmbio e eu vou pagar ele numa taxa menor. Poxa vida, é o pulo do gato, né? A prefeitura vai ter uma vantagem financeira nisso. O problema é que a gente não sabe como se comporta o mercado financeiro num financiamento a longo prazo. Salvo engano, 2009, 2010, o dólar estava 1,8, 1,86. 2013, 2,32. 2012, junho de 2012, 2,32, 2,34. Então, imagina se o mercado vira e o dólar abaixa e a prefeitura vai pagar um financiamento desse a longo prazo com uma taxa lá na frente muito maior do que está operando o dólar. Então, volto a dizer, é algo que nós nunca votamos aqui na Câmara. Eu tenho experiência do mercado particular, porque já aconteceu. Eu tenho clientes, por exemplo, no escritório de advocacia, que contraíram empréstimos com base no dólar, com taxa fixa, e quase fecharam as portas por causa da variação da moeda. E eles reconhecem que foi um erro absurdo fazer esse tipo de negociação. Então, como é que nós temos a segurança necessária para aprovar uma taxa fixa dessa, que hoje, repito, é vantajosa para o poder público, mas como um financiamento a longo prazo, e eu não sei em quanto tempo a prefeitura pretende pagar o Fomplata, como é que eu vou aprovar isso com uma taxa fixa, um dólar a 3? E depois se o dólar baixar para 2, baixar para 2,30? Ah, Daniel, é muito difícil acontecer. É muito difícil, mas já aconteceu? Já aconteceu. Diversas vezes aconteceu. A economia é cíclica, nós sabemos disso. Então, gera uma insegurança jurídica para aprovar o projeto dessa forma. Tá? Então, são críticas aqui pontuais que eu faço, em que pese o trabalho de muita qualidade trazida pelo Poder Executivo aqui sobre esse programa Moderniza Atibaia. E aqui ele traz, de certa forma genérica, quais seriam os objetivos do Poder Executivo com a contratação desse financiamento. Então, seria dobrar a oferta de água tratada no município em 4 anos, aumentar em 50% os domicílios atendidos com água tratada, ampliar em 5% o número de conexões de água tratada, reduzir o tempo de deslocamento, aí agora falando de trânsito, em 30% em 4 anos, reduzir em 70% o número dos imóveis atingidos em alagamentos em Atibaia no período de 4 anos. Então, em tese, esse financiamento seria utilizado para essas obras. Especificamente, quais obras? Duplicação da Jerônimo de Camargo, e aí eu questionaria se não é o mesmo trecho do Desenvolve São Paulo. E pelo mapa é o mesmo trecho, e o senhor já me disse, o senhor já me explicou que a verba que sair primeiro, ou seja, se o Fomplata sair primeiro, a prefeitura consegue remanejar o financiamento do Desenvolve São Paulo. É isso? Isso. O problema que eu vejo, aí talvez um problema burocrático, porque nós aprovamos a contratação do Desenvolve São Paulo, e se eu não me engano, especificamente para esse trecho. Nós aprovamos a autorização para a prefeitura contratar o financiamento do Desenvolve São Paulo, lá atrás. Não sei se o senhor estava na Câmara ou se o senhor estava na Secretaria, mas foi aprovado. Pró-transporte, que eu acredito que é pavimentações em alguns bairros, revitalização da entrada da cidade pela Jerônimo de Camargo, fase 1 e fase 2. Aí eu gostaria especificamente de saber o que é isso, porque a prefeitura já fez uma revitalização na Jerônimo de Camargo e a obra... É que tem uma contrapartida da prefeitura
E já tá essa é a contrapartida da prefeitura. Ok, obrigado, está explicado. Algumas obras que estão aqui são contrapartida da prefeitura. Que na verdade foram já estão sendo realizadas já. e precisa da contrapartida da prefeitura. Obrigado, Fabiano. Então faz sentido. Agora, obras de saneamento, canalização do córrego da Figueira, quase 10 milhões de reais. E do Ana Pires, eu entraria aqui numa discussão de mérito sobre a canalização do córrego da Figueira. Será que essa é a prioridade em termos de alagamento que nós temos no município hoje? Não estou dizendo que não tem problemas lá na Figueira. Estou dizendo, será que essa é a prioridade? Para colocar quase 1/3 do financiamento na canalização desse córrego. Será que é o que nós temos de mais emergente hoje? Ou nós temos um problema maior no córrego do Piqueri? Nos Pintos. O Piqueri é onde junta o córrego da Figueira, do Itapetinga e o dos Pintos. Ali naquela junção da Avenida Joviano Alvim. Ali é o Piqueri. O problema é ali. A Figueira extravasa um pouco, extravasa, mas a gente não tem graves situações de alagamento por conta do córrego da Figueira. Nós temos locais mais graves. O próprio Itapetinga. Marcão, o nobre vereador Marcão, sabe muito bem, né, das chuvas torrenciais quando atingem a cabeça da Pedra Grande, os problemas que nós temos ali o problema é grave. Né? Então, essa questão da análise específica cabe ao Poder Executivo, mas eu não posso me furtar de fazer uma observação aqui, porque entendo que talvez não seria a prioridade. Acho que a prioridade seria iniciar o parque do Rio Atibaia, fazer as desapropriações necessárias daquelas casas que estão praticamente dentro do Rio Atibaia, sobretudo em respeito ao meio ambiente também, porque temos que devolver ao rio o que é dele. Né? Então, são questões aqui pontuais que eu faço uma pequena observação. E aí também tem verbas relativas à auditoria externa, comissão de financiamento, que eu não entendi o que é, que precisaria de maiores esclarecimentos. Então, diante de tudo isso, eu quero me posicionar da seguinte forma. Eu não sou contra o desenvolvimento da cidade, modernização da cidade, e eu entendo que é muito difícil nós fazermos isso sempre com recursos próprios. O orçamento ele é pequeno, o orçamento ele está comprometido com despesas de pessoal, com despesas de custeio do serviço básico que nós temos na nossa cidade. E sempre que você busca fazer obras de desenvolvimento na cidade, você tem que captar recurso externo. Muitas vezes é com o governo do estado, com o governo federal ou fundos de financiamento. Então eu não sou contra isso. Ocorre que um financiamento dessa magnitude, que é diferente de tudo que nós já vimos aqui. Então, quer seja pela nossa ignorância, quer seja pela falta de experiência quanto ao assunto, eu entendo que ele precisaria ser amplamente discutido e amplamente esclarecido por nós, para nós, todas essas nuances que eu trouxe aqui para vocês. Acho que o secretário de Finanças da Prefeitura, que me pareceu ser uma pessoa muito competente, poderia ajudar bastante nisso. E nós precisaríamos de tempo para poder entender isso. Sem falar, obviamente, nas questões formais, entendo que deveria ter um parecer da Comissão de Finanças e que com certeza vereador. Se debruçaria sobre o assunto. Um minuto? Obrigado, Fabiano. Então eu vou concluir dessa forma, dizendo que do modo em como se encontra o projeto de lei, eu não me sinto nem um pouco à vontade para votar a favor. Não porque eu sou contra essas obras que a Prefeitura quer fazer, em absoluto. Acho que são obras importantes, salvo uma maior discussão relativa ao Córrego da Figueira. Mas, primeiro, vinculação das receitas ao pagamento desse financiamento, que também não está claro, porque é um financiamento vai ser... É a União que vai fazer, mas a Prefeitura vai poder se creditar diretamente no Fomplata ou vai se creditar junto à União? E aí se a União que vai pagar o financiamento e a Prefeitura vai pagar para a União, a Prefeitura vai pagar direto para o fundo. Essa mecânica não está clara. Dependendo da situação, você pode ou não pode vincular receita. O que eu desaconselho em qualquer das hipóteses. Eu desaconselho vincular receita em qualquer das hipóteses. Mas você tem autorização constitucional para um determinado fato e para outro não. Então, diante disso, eu sou contrário ao projeto e, sobretudo, essa questão da taxa fixa do dólar aqui, que me parece arriscado por conta de todas as variações do cenário econômico que nós temos. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos. Eu tenho a dizer o seguinte,
Eu estou bem convicto da importância da aprovação desse projeto para o desenvolvimento da cidade. Todas essas questões que foram levantadas por Daniel, acho que a gente poderia fazer um debate do mérito, fazer uma discussão desse assunto. Eu tenho pontos de vista em algumas questões divergentes, com todo respeito. Não dá para a gente definir qual é a área, região que precisa do investimento primeiro. Enchente todo mundo sofre. A questão da enchente afeta tanto aquela região como a região do Figueira. Não dá para a gente definir qual delas é mais importante. É mais importante por quê? Por classe social? É mais importante por qual razão? Né? Então, eu acho... Só um minuto. Eu acho que qualquer área que é afetada por enchente, é importante a gente resolver o problema. E se nós estamos buscando um recurso financeiro para conseguir resolver isso, que bom, que bom. Que a gente corra atrás de recurso financeiro para resolver o problema do Figueira também. Né? Mas a gente delimitar qual é a importância, qual é a área mais importante, eu acho que a gente corre um risco muito grande. Mas também não vamos se furtar de fazer esse debate. Agora, eu quero dizer o seguinte quanto à questão formal. Eu concordo com o vereador Daniel Martins. Sem o parecer das comissões de Justiça e sem os pareceres da Comissão de Finanças, pode parecer à população de que nós estamos tentando atropelar, de que nós estamos tentando enfiar esse projeto a goela abaixo. Não é isso. Acho que se a gente está convicto de que é o melhor para a cidade, então a gente tem que estar convicto também de fazer essa discussão junto da população, de fazer o debate junto da população. Então eu vou fazer, antes da gente entrar em toda essa questão de mérito, de fazer essa discussão de mérito, eu gostaria de fazer um requerimento aqui junto dos vereadores. Eu vou fazer e dependendo do que for, eu faço uma proposta diferente. Eu gostaria de fazer o pedido de vista desse processo, para que a gente possa encaminhar o processo às comissões de Justiça e às comissões de Finanças, para que a gente tenha tempo de fazer a discussão junto da população, a partir do momento que tiveram conhecimento do projeto, e que a gente faça a discussão dessa forma. Então, o meu pedido é de um requerimento de vista desse processo para que faça um encaminhamento e que a gente regularize as questões formais do projeto. Só uma questão, nobre vereador. As comissões estão de recesso, né? Então, só de 1º de agosto vai entrar os pareceres para votar na próxima sessão, no dia 8, o projeto. Lembrando também que a presidência não toma conta das comissões, né? E o Júlio, que é presidente da Comissão de Justiça, o Roberto, que é presidente da Comissão de Finanças, me informou que o projeto ficou parado no departamento jurídico da Câmara, né? Até porque a gente só tem um advogado, né? Teve essa demora no departamento, a gente que teve um concurso e agora a gente tentando chamar mais advogados para tentar ser o mais rápido possível aí para dar agilidade também nesses projetos. Só uma parte, presidente. De fato, o projeto ele chegou mesmo no início do mês de junho, tá? Na minha comissão, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, tá? Tá aqui o ofício, eu encaminhei para o departamento jurídico para parecer dia 21/6. Eu acredito que por conta do recesso, né, e também da demanda que o departamento jurídico tem, não houve tempo hábil, né, para dar um parecer. Tá? E assim, concordo, é pertinente o questionamento do vereador Daniel, e a gente tem que ter uma certa segurança mesmo para aprovar para avalizar, né, na verdade, autorizar a prefeitura a contratar esse empréstimo internacional. Era isso, senhor presidente. Só uma parte também, só para deixar registrado que também não passou pela Comissão de Finanças, tá, vereador? O vereador Michel mantém o pedido de vista? Mantém o pedido de vista. Então, coloco o pedido do nome do vereador. Presidente, posso fazer antes de vista? Posso manifestar ainda? Não? Acho que pode manifestar só depois, só. Pediu a vista, coloco para votar. Coloco o pedido de vista do vereador Michel Carneiro para votação. Os vereadores concordam com o pedido de vista do nobre vereador Michel Carneiro, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista.
estou aqui para ajudar. Então, gostaria de dar algumas sugestões em referente ao pedido de vista. Se de fato for verdade que essa reunião em Brasília, ou ela é inadiável na próxima semana, se de fato é isso, acredito que algumas medidas vão ter que ser tomadas para que façam essas reuniões das comissões, para que seja votado o quanto antes. Caso não, caso realmente a prefeitura possa esperar, especialmente porque acredito que não há um prazo específico para isso, mas assim, o que eu sugiro seja retirado o regime de urgência do projeto, ok? Retira o regime de urgência do projeto. Quem pode fazer isso? O Poder Executivo ou o líder do governo. Retira o pedido de urgência do projeto, encaminha a comissão. A nobre vereadora Roberta tem feito as reuniões das comissões no plenário, com amplo acesso à população. Seria muito importante ter toda essa transparência. Faz isso na primeira semana de agosto, vota o projeto no dia 8, ou chame-se uma extraordinária, mas dentro do funcionamento normal da casa. Então faz a reunião da comissão no dia 1º, quando voltam os trabalhos normais, faz no meio da semana, enfim, para votar o quanto antes. Eu estou vendo aqui que o projeto desde o dia 1º tem que ser votado dia 1º, mesmo se não tiver o parecer. Sim, mas... lógico, com o seu pedido. Sim, se retirar o regime de urgência, ele fica tranquilo para votar. Então, estou querendo, mais uma vez, deixar claro aqui meu posicionamento, mesmo que tenha posicionamento contrário quanto ao mérito em algumas coisas, para tentar ajudar, enfim, no que for necessário. Presidente, sei que já passou a discussão, mas eu quero colocar a minha posição aqui. Eu vejo o seguinte, eu funciono aqui como se eu fosse um avalista. Chegou um documento para mim e falou, vamos avalizar esse empréstimo aqui. Vamos para as coisas mais objetivas, né? Então, veja bem, eu vejo que o município precisa, como o Michel defendeu, precisa fazer tudo isso. Tudo isso. Não vejo, não vou questionar a necessidade dessas obras ou não, porque se a gente vota no prefeito, dá autonomia, dá autoridade para ele tem que saber os caminhos para deixar a cidade em ordem. Só que eu vou na parte técnica. O Daniel foi bem claro, deixou claríssimo, que é um grande risco a gente colocar o futuro, o orçamento do município. Porque, para vocês terem uma ideia, 50% é gasto em folha de pagamento. 25% é da educação. 16% a 22% é saúde. Então, sobra muito pouco. É só fazer o cálculo. Sobra muito pouco. Então, nós precisamos saber se o município tem condição de bancar isso aí, porque não adianta a gente resolver a curto prazo, 4, 5 anos, algumas coisas, e comprometer o município muitos anos depois, dentro de uma crise que o país passa. Entendeu? Se a gente estivesse fazendo coisas para melhorar o rendimento do município, que desse condição para o empresário ganhar dinheiro e pagar impostos para o município, para ter uma margem, como algumas cidades ricas que tem nesse país, sabe? Então, senhores, eu acho que tem que ser... não vou criticar aqui quem vai votar a favor, quem vai votar contra. Sabe? Eu acho que, tecnicamente, não é a hora do município. Eu vou falar como uma dona de casa. Não é a hora de pegar dinheiro emprestado. É hora de fazer uma revisão no nosso turismo, revisão no centro empresarial, revisão nas empresas que estão fechando. Para quê? Para poder melhorar o rendimento do município. Para que a gente saia dessa margem, desses valores que eu acabei de falar, 50% da folha, 25% da saúde, entendeu? 25% da educação. E sobra o quê? Não sobra nada. Vai pagar como? Então, vamos ser criteriosos, Júlio, presidente, e fazer os cálculos como se fosse feito. A dona de casa vai no mercado com a caneta na orelha e o caderninho, percebe? E faz conta. Não adianta a gente comprometer o município para daqui 10, 15, 20, 30 anos, aí pronto. Aí nós não vamos ter dinheiro para nada. Como o Daniel falou, vai estar atrelado. Veja bem, isso aqui é um empréstimo. Empréstimo tem regras. Sabe? A pior coisa que você tem que fazer é dever para governo. Por quê? Quem tem imposto para pagar, quem tem o dinheiro para pagar, está aí, esperando o refis, esperando a vida melhorar, ou então ganhar na loteria esportiva para pagar as suas contas. Tá? O dia que eu tiver que ganhar na loteria esportiva para pagar minhas contas, eu
eu fecho para balanço, não dá certo. Então, eu acho que não é a hora de fazer isso aqui. Eu não vou autorizar, como um avalista, eu não vou autorizar esse empréstimo, não. Fica a critério de vocês isso aí. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei complementar número 16/17, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Fabiano, pela Para ordem, que se pronuncie. eu gostaria de discutir. Tá que na hora, no momento que eu perguntei isso. Não, é que o pessoal estava falando, eu achei que você ia responder, o pessoal não quis atravessar aqui. Então, 20 minutos com a parte. $20 minutos, ô vereador. Eu só esclarecer que eu não quis dizer para não atrapalhá-lo. Por isso que eu não... Ok? Agradeço a palavra. Esse é um projeto que ele, para os que estão presentes aqui, é um projeto básico, ele é encaminhado de forma normal à Câmara Municipal, que é o acordo coletivo dos funcionários da Prefeitura e a Câmara acaba votando. Nós, como vereadores, nós temos pouca autonomia sobre esse assunto, porque é um assunto interna corporis da Prefeitura, é um assunto de RH, é matéria de recursos humanos. Então, eu não me sinto nem um pouco à vontade para incluir qualquer coisa e também retirar qualquer coisa daqui, porque pode correr o risco de ter... Pode não, é uma invasão de competência, eu dizer o que o servidor público tem de direito ou não tem de direito. É diferente da Câmara Municipal, matéria interna corporis da Câmara. O prefeito não tem que apitar sobre a questão do funcionalismo público da casa. E a mesma coisa o vereador quanto à questão do funcionalismo público da Prefeitura. Ocorre que esse assunto aqui, ele teve ampla, vamos dizer assim, divulgação em redes sociais, e eu fui procurado por servidores públicos municipais reclamando da forma como aconteceu esse procedimento, né? Mas aí fazendo reclamações que também não desrespeitam esse vereador, questionando, nós não fomos avisados dos horários das assembleias, as assembleias foram marcadas pelo sindicato em horários que nós não poderíamos comparecer, houve convocação de comissionados para votar no lugar dos servidores de carreira, uma série de coisas que foi trazida esse vereador, e eu não tenho nem como dizer está certo ou está errado, porque realmente é matéria interna corporis, é uma discussão entre funcionários e sindicato, entre sindicato e poder executivo, é difícil colocar. O que chama atenção é apenas a questão do índice inflacionário, né? Que inclusive eu considero até que a redação aqui do artigo 1º ela não está coerente, né? Ela diz, fica concedido reajuste salarial de 3,99. Isso aqui não é reajuste salarial, né? Isso é correção inflacionária ou revisão geral anual. Esse é o termo técnico que tem que ser utilizado. Em que pese na sequência do artigo, eles falam que esses 3,99 corresponde à variação anual da média do INPC, ocorrida no período compreendido e tudo entre 30 de maio de 2016 a 30 de abril de 2017, 1º de maio a 30 de abril. Então, está claro que isso aqui corresponde a repasse inflacionário. O repasse inflacionário dos servidores da Câmara Municipal, normalmente da Câmara e da Prefeitura, eles nunca são iguais, mas eles são bem próximos, né? Varia 0,6 para um, 0,7 para outro. O da Câmara foi 5,82, o da Prefeitura 3,99, está sendo colocado aqui. Entendo que o que nós votamos aqui na casa está correto, sobre o repasse inflacionário dos nossos servidores, proposta feita pela mesa diretora, pelo senhor presidente, que é na casa dos 5,82. Quero fazer um parênteses aqui também. Esse direito de revisão geral anual é direito de todos os servidores públicos, inclusive dos detentores de mandato eletivo. Quero deixar isso muito claro aqui, né? Isso é direito do prefeito, é direito dos secretários, é direito dos vereadores. Okay? Isso é constitucional. Artigo 37, 10 e 11 da Constituição, combinado com o artigo 39, salvo engano, parágrafo 4º. É só abrir a Constituição e ler. Clareza solar. Todos têm direito à revisão geral anual.
Porque isso não é aumento salarial, isso não é reajuste de salário. Nós temos uma inflação galopante no nosso país. Salvo engano, em 2013 a inflação superou a casa dos 10%. E os vencimentos dos trabalhadores, se não tiverem um mínimo de revisão que acompanhe a inflação, você tem uma perda enorme de poder aquisitivo, porque absolutamente tudo aumenta, menos o salário do trabalhador. Então, esses vereadores estão sem reajuste geral anual desde 2012. Desde 2012. E aí, o que deveria ter sido concedido no final da última legislatura passada, não foi concedido por conta, e aí, volto a dizer aqui, de tramitação irregular de processo dentro da Câmara. Não porque o mérito estava errado, mas porque fizeram tramitação errada de projeto dentro da casa, em desacordo com as normas constitucionais. E eu fui obrigado a votar contra, algo que é direito nosso. Né? E estou sendo muito claro quanto a isso, sem demagogia nenhuma. É direito do secretário, é direito do prefeito. Ah, mas o prefeito, eu não gosto do prefeito, eu acho que o secretário não trabalha. Aí, meu amigo, é problema de urna. É problema de urna. Então você deveria ter votado em gente que você acha que trabalha. Em um prefeito que você confia que vai trazer secretário competente para o município. Agora, dizer que não é direito constitucional revisão geral anual é um absurdo. E por que isso está acontecendo? Tem um entendimento de uma ala do Ministério Público que, para detentores de mandato eletivo, essa revisão geral, que a Constituição chama de anual, ela tem que ser feita de 4 em 4 anos. O que é uma discrepância sem tamanho. Porque a Constituição está dizendo que é anual. Se a Constituição chamou de anual, ela quer dizer o que com isso? Anual, por ano, não quadrienal. Se ela quisesse dizer quadrienal, ela diria quadrienal. Então, olha o entendimento, olha como é desarrazoado o entendimento. Você tem que esperar 4 anos, um secretário, por exemplo, espera 4 anos, aí no final, no último ano da legislatura de um prefeito, vota o reajuste, o repasse inflacionário, que não é reajuste, para a próxima legislatura. Aí o prefeito assume, o novo prefeito assume, troca os secretários. E o cara que ficou os 4 anos aqui sem reajuste, não vai ver reajuste, não vai ter, recomposição inflacionária, não vai ter recomposição nenhuma, porque ele vai sair e vai entrar um outro. Não tem lógica nenhuma esse entendimento. É um absurdo, é um disparate. Para que todos fiquem cientes, essa questão está sendo tratada no Poder Judiciário, inclusive o processo da Câmara está no STF. A relatoria estava com o ministro Teori Zavascki, que infelizmente faleceu, como é sabido de todo mundo, e agora está, se eu não me engano, com o ministro Alexandre Moraes, e espero que ele tenha um entendimento correto e constitucional, de acordo inclusive com o manual do Tribunal de Contas dos estados, do estado de São Paulo, que diz que é direito de todo servidor a recomposição inflacionária, né? O chamado de revisão geral anual. Então, eu quero dizer isso de forma clara, porque no final do ano passado teve uma grande comoção, vai ter reajuste do prefeito, repasse inflacionário do prefeito, dos vereadores, todo mundo fica indignado. E é repasse inflacionário. Mas por que acumulou tanto? Porque proibiram de dar anualmente, que era direito de todo mundo. Né? Agora, nós vereadores continuamos recebendo a mesma importância que nós recebíamos, no caso eu, quando entrei em 2012. Então, isso deixa claro. Por que eu falei tudo isso? Porque esse mesmo direito é direito do servidor. É direito do servidor. E o que está se votando aqui hoje é direito do servidor. Então, se o índice de repasse inflacionário, de revisão geral anual, é na casa de 5,8, no caso da Câmara 5,82, eu entendo que o funcionalismo público da Prefeitura, se não for 5,82, tem que ser algo muito próximo a isso ou algo um pouco maior que isso, que existe sempre essa variação de índice entre uma casa e outra. Agora, 3,99 não. 3,99, para mim, está claro que não foi a variação da inflação no ano de 2016. Então, especificamente quanto a isso, eu fico, inclusive, chateado pelo funcionalismo público não estar aqui representado, em sua maioria. Eu vejo alguns servidores na nossa plateia, mas a importância, né, dos servidores poderem estar presentes à casa, não sei se por causa do horário da sessão, não sei por causa da falta talvez de tempo de divulgação, mas seria importante termos um funcionalismo aqui representado para que possa se manifestar também, inclusive para dizer se está de acordo com os 3,99.
Porque às vezes eu estou aqui dizendo que está errado, o servidor vai falar, não, está certo os 3,99, porque tem outros benefícios aqui no acordo que a gente acha que é importante, então está tudo certo. Eu acho que eles deveriam estar aqui para se manifestar sobre isso, para discutir isso, e eu acho que não estão por causa do horário da sessão e da celeridade com que foi convocada a sessão. Na mesma linha, o que eu também acho que não é correto é, sempre que a gente vota esse tipo de lei, ela vem com urgência para a Câmara, é votada atropelado e por pressão dos servidores. Não, porque a gente quer o reajuste logo, pá. Isso é fato. Acho que o projeto tem que passar pelas comissões. Esse aqui eu acho que até foi encaminhado, eu só não vi se tem parecer. Eu não consegui pegar o projeto na íntegra, mas eu vi que foi encaminhado. Tem parecer, Romero? Tem, né? Não? Não tem parecer? Não tem parecer da Comissão de Finanças aqui também sobre o projeto e também entendo que precisaria. Então, eu vou, diante disso tudo aqui, nós sabemos também que a Prefeitura trabalha num projeto de reforma completa, e eu espero que a reforma que a Prefeitura encaminhe para a Câmara Municipal, ela contemple diversos benefícios que estão no acordo coletivo, para que a gente não tenha que ficar votando isso de 2 em 2 anos. Para que a gente só vote revisão geral anual na casa. É isso que a gente tem que votar. Todo ano, qual que é a revisão geral anual? Qual que é o índice? É isso? É isso. Agora, todos esses outros direitos que são contemplados no acordo coletivo aqui, isso aqui tem que estar no Estatuto do Servidor, para que seja consolidado como direito do funcionalismo público. Não estou dizendo que eu sou a favor de tudo que está aqui, não. Talvez muitas coisas precisam ser revistas. Especialmente porque nós somos testemunhas do que tem acontecido no Brasil. E a gente não pode fechar os olhos para a realidade do país. A gente tem visto o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que há anos atrás era impensado o que nós estamos vivendo em termos de notícia na televisão, atraso de pagamento de folha de servidor. Por que isso? Porque a folha é muito cara. Porque há muitos anos foi-se uma série de benefícios incorporados, a arrecadação não corresponde ao custo do funcionalismo e chega uma hora que quebra. Alguém nunca parou para pensar nos super salários que nós temos no Brasil, super salários do Poder Judiciário. Pessoas que entraram no serviço público antes de 88 e hoje recebem muito acima do teto do que recebe um presidente da República, no vereador Michel. É um absurdo o que se tem no Brasil. É uma caixa preta que ninguém mexe. E isso tem sangrado os cofres públicos e tem sangrado, com certeza, a grande maioria do próprio funcionalismo público, dos próprios funcionários de carreira, que sofrem por conta, muitas vezes, da falta de recurso, da implementação de planos de carreira, de uma melhor condição de trabalho, tudo mais. Então, isso tudo precisa ser revisto, isso é fato. Isso precisa de maturidade da população, maturidade do funcionalismo e maturidade do Poder Executivo, de fazer uma discussão democrática com todos os servidores, para que chegue-se num consenso no que tange a reforma. Consenso, muitas vezes as partes vão ter que ceder. O funcionalismo vai ter que abrir mão de algumas coisas, o Poder Executivo vai ter que abrir mão de outras, e com muita tecnicidade e responsabilidade financeira, definir um novo estatuto, uma nova reforma administrativa para a Prefeitura Municipal de Atibaia. Mas tudo tem que ser conversado com o funcionalismo público. Não podemos fazer nada à revelia do servidor municipal, que é quem trabalha, quem dedica suas vidas e está todos os dias nas repartições públicas atendendo a população e fazendo com que essa cidade caminhe, com que essa cidade se desenvolva. Então eu quero registrar meu apreço pelos funcionários públicos da Prefeitura da Estância de Atibaia, meu total respeito e a minha posição em defesa dos direitos dos funcionários públicos da Prefeitura, sabendo tudo isso que eu coloquei aqui, a necessidade de alguns ajustes que eu acredito que haverá de acontecer no futuro, por tudo que nós temos ouvido e se avizinha aí em termos de reforma administrativa e tudo mais. Então, é isso. Fiz toda essa explanação para dizer que eu sou a favor de um índice de repasse inflacionário diferente para os servidores municipais, um reajuste inflacionário maior, na casa dos 5,8%, que é o que foi aplicado à Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Esse vereador. 20 minutos. A gente precisa analisar com calma essa questão aqui. Se a gente for olhar a questão do repasse inflacionário, o quanto que os funcionários mereciam, realmente 4% não é o que o funcionário merece. Principalmente os professores.
Né? Não dá para a gente falar em melhoria de educação se a gente não falar em melhoria de investimento na educação e sim falar na melhoria do salário, por exemplo, dos professores. Então, se a gente for analisar por essa questão, realmente o valor não seria o merecido. Mas a gente precisa olhar também o outro lado, a possibilidade, e analisar essa questão com responsabilidade. Porque não adianta nada a gente dar um ajuste, um repasse inflacionário maior do que é possível pela prefeitura e chegar no fim do mês não pagar o salário. Chegar no final do ano não pagar o 13º salário, não pagar as férias. Então a gente precisa analisar essa questão com responsabilidade. E aí, analisando com responsabilidade administrativa, chegou nessa possibilidade de fazer o repasse de 4%. Foi o que o governo encontrou de solução para fazer o repasse, que é merecido aos funcionários. Os funcionários merecem mais? Os funcionários merecem muito mais. Os professores merecem mais? Os professores merecem muito mais. Mas é possível, no momento financeiro que o país se encontra, de acordo com o Caixa, de acordo com os investimentos que a prefeitura precisa fazer, não é possível, nesse momento, dar um repasse maior. Mas se a gente fizer algumas discussões, eu acredito que nós vamos encontrar lastro financeiro para, por exemplo, num próximo ano, conseguir dar um repasse mais justo. Como foi muito bem dito pelo nobre vereador Daniel, a gente vai fazer uma discussão esse ano importante, referente à transição de ser elitista para estatutário. Se a gente for olhar pela parte econômica, é de suma importância para a cidade, mas isso precisa ser discutido com os funcionários. Isso precisa ser discutido junto aos servidores municipais, de uma forma clara, transparente. O governo municipal já colocou isso como um cronograma. O prefeito Saulo vai pessoalmente visitar os servidores e vai expor essa ideia. E se a gente fizer a mudança de ser elitista para estatutário, nós vamos ter lastro financeiro. Inclusive para fazer a implantação do plano de carreira dos professores e das horas, de 1/3 de horas, de acordo com a lei federal. Quero deixar algo bem claro aos servidores: isso não é moeda de troca. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, para os professores, que nós só vamos fazer o aumento, só vai implantar o plano de carreira, ou só vai fazer a implantação da carga horária, se for feita a mudança de ser elitista para estatutário. Não. O governo precisa encontrar uma outra solução para fazer o plano de carreira e para fazer a mudança de horário, caso os servidores entendam que não seja a melhor solução fazer a mudança de ser elitista para estatutário. Então, o governo está buscando recursos uma linha de crédito junto ao governo federal para fazer o pagamento e a implantação do plano de carreira aos professores. Porém, se os servidores estiverem dispostos a discutir essa questão, e se a gente fizer essa mudança, isso vai facilitar. E aí, de acordo com nossos próprios recursos, a gente vai conseguir fazer a implantação. Nós vamos ter lastro financeiro para fazer a implantação do plano de carreiras e fazer a implantação da carga horária de acordo com a lei federal. Então, é uma oportunidade que nós vamos ter de achar uma solução para isso internamente aqui, junto da prefeitura, junto dos próprios servidores. Então, eu coloco o meu gabinete à disposição da população para ser esse canal aí junto do governo municipal, para a gente tentar abrir um diálogo franco, sincero com o governo municipal, para a gente encontrar uma solução, que num próximo ano a gente possa dar, talvez, se a gente fizer a mudança, talvez a gente tenha lastro financeiro para conseguir, num próximo ano, dar um repasse inflacionário maior e de acordo com o que os funcionários merecem. Mas vamos analisar essa questão com responsabilidade. Eu não quero que aconteça em Atibaia o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. É muito triste o funcionário trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês e não receber o seu salário. Então a gente precisa ter responsabilidade. Então é com responsabilidade administrativa que eu sou favorável a esse projeto e nós vamos aprovar, autorizar esse projeto, até com uma certa urgência, porque quanto mais rápido a gente autorizar o projeto, mais rápido os funcionários também passam a receber. Também isso é a importância da urgência desse projeto. Então, enquanto a gente ficar nessa discussão, os funcionários não recebem. Então vamos aprovar para que os funcionários passem a receber esse repasse e vamos abrir um diálogo junto ao governo para que no próximo ano a gente possa melhorar, talvez, o repasse e melhorar as condições dos servidores. Coloco o meu gabinete à disposição. Obrigado. Presidente. 20 minutos. A gente
sempre vê que a corda estoura do lado mais fraco, né? A política nesse país tem mudado muito, eu acho que vai, nos próximos anos, aí, não sei dizer para vocês se é 1 ano, 2, 10, acho que vai mudar. O nepotismo diminuiu bastante, percebe? Diminuiu uma porção de coisas aí que o governo tenta. Hoje ainda, no Jornal da Manhã, existe um desafio para o governo diminuir os cargos comissionados a nível federal. Meu, eles diminuíram 500 cargos a nível de Brasil. 500 cargos. Quer dizer, esse é o desafio? Então, veja bem, os cargos comissionados nesse país são moeda de trocas políticas. São moedas de troca política. Ninguém fez o comparativo, quanto se gasta, qual é a folha de pagamento desses cargos políticos. E qual é a folha de pagamento que a lei, sabe, dos 54% da folha de pagamento do município. Ninguém fez essa conta. Então, o próximo desafio que se tem na política desse país é acabar com esses cargos de negócio. Partidos que, entendeu? Sou contra. Já fui do governo passado, sempre fui contra isso. Negociar é uma moeda de troca. Se vocês forem ver o valor dos cargos comissionados e o valor dos funcionários públicos, a diferença é enorme. Sabe, são salários na média de 10 a 15 mil reais. Se você for ver isso a nível de mercado, são altos salários. Gerentes de bancos não ganham isso. E qual é a qualificação? É participar de um governo de coalizão. É essa a negociação. Não estou falando mal de ninguém. Isso é coisa de Brasil, senhores. Se não mudar essa dinâmica, se não mudar esses cálculos, nós vamos continuar fazendo com que o Rio de Janeiro não tenha dinheiro, entendeu? Que o Rio Grande do Sul não tenha dinheiro, que a Atibaia não tenha dinheiro, que qualquer lugar não suporta esse tipo de coisa. Aí vem aquela velha história, o professor ganha pouco, não sei quem ganha pouco, a mesma história de sempre. E os comissionados ganhando bem. Sabe? Não são qualificados, não fazem concurso público e são moedas de troca nesse país. E trabalham o quê? Não tem relógio de ponto, entendeu? Isso é nível de Brasil. Veja o jornal de hoje de manhã, o desafio que o governo colocou para baixar, principalmente na saúde, os cargos comissionados a nível nacional. 500, esse é o desafio para baixar? Não tem cabimento. Aí não vai ter dinheiro para os hospitais públicos, entendeu? Eu vejo aqui, a gente está discutindo o empréstimo desse dinheiro. Senhores, cadê o empréstimo para o hospital público? Há quantos anos nós estamos? Eu estou já formado há 40 anos, eu estou ouvindo essa discussão todo esse tempo. Eu estou vendo que eu vou me aposentar, vou morrer e não vai ter dinheiro para o hospital público. 5 milhões resolvia o problema de um hospital público na cidade. E ninguém vai atrás, por quê? Porque não há interesse em pegar 5 milhões emprestado para fazer um hospital público. Eu não vejo essa discussão. Sabe? E depois vem dizer para mim que o meu discurso é demagogo. Sabe? Eu não tenho mais que fazer demagogia para nada. Sabe? Eu já conquistei tudo que tinha na vida, em termos de profissão, de médico, de dinheiro, de tudo. Entendeu? Não tenho por que fazer demagogia, mas eu tenho que falar uma coisa clara. As prioridades. Sabe? Entendeu? Eu acredito que nos próximos 10 anos o cenário político desse país vai mudar, presidente. Vai mudar. Vai parar essa palhaçada de troca. Sabe? De propina. Eu acho, acredito. Sabe? Nós estamos num caminho correto para isso. Agora, a bomba estoura para o mais fraco. Caramba, R$ 3,99 de reajuste. Pô, mas não dá para fazer uma continha um pouquinho melhor, como o Daniel fala, para poder ajudar. Agora, com o aumento da gasolina. Sabe? Eu não sei o que vai acontecer. O táxi vai aumentar uma porção de coisa. O gás vai aumentar, a gasolina aumentando, aumenta, desencadeia uma série de aumentos aí. Entendeu? No transporte, sabe? Isso cai aonde? Cai no bolso lá da família daquele prestador de serviço, senhores, que é o trabalhador. Então, eu não sei se eu voto a favor, como o Tião fala, eles querem esse aumento, ou se eu voto contra.
Eu acho que não cabe pedido de vista nesse processo, nesse projeto. Você Para que faz o discutir um pedido. pouco mais, para saber o que na verdade, o funcionário quer. Cabe o pedido de vista, presidente? Cabe um pedido de vista, né? Só colocando que existe uma assembleia no sindicato, que teve assembleia e é votada no sindicato, né? Não, O só funcionário pergunto se vota. cabe. Se cabe, Mas eu cabe, peço se você vista. quiser Se fazer não o couber, pedido. deixa... O vereador quer fazer o pedido de vista? Sim, faço pedido de vista. Então coloca o Se pedido. cabe o pedido de vista, vamos entender um pouco melhor Doutor, e ouvir melhor. uma parte só, doutor. O problema maior... Desculpa, são- vereador. Se o pedido de vista tem que colocar em votação. Então coloco em votação o pedido de vista do novo vereador doutor Biratã por uma sessão do projeto 16/17. Os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Pedido de vista negado por 9 votos a 2. Só uma parte, novo Pedido de vereador. vista negado por 8 votos a 2, lembrando que eu não voto. Uma parte, novo vereador. Porque a justificativa, só a justificativa de por que eu votei contra o seu pedido de vista. Em razão do requerimento, a forma. O senhor disse para saber se os funcionários aceitaram ou não. Foi aprovado em Assembleia. Os funcionários aceitaram. Foi aprovado em Assembleia. Né? Então, em razão disso, a Assembleia é a origem que demonstra que os funcionários aprovou. E essa sessão aqui não está cheia. Cadê os funcionários? Se fosse o contrário, estava cheio. Então, a sessão... Os professores estão de recesso. Então, analisando essa questão, analisando essa questão, foi aprovado em Assembleia. Foi aprovado em Assembleia. Foi aprovado em Assembleia pelos funcionários. A gente não pode jogar fora tudo que a gente construiu aqui. Populismo. Não pode jogar fora tudo que nós construímos. Nós estamos falando aqui um discurso, nós estamos fazendo a construção aqui de um processo construtivo. Nós estamos falando aqui, não pode deixar, só um minuto. A gente não pode deixar... Senhor presidente. Eu vou voltar e vou repetir. Se for analisar a questão de justiça, vamos falar de novo. Se for analisar a questão de justiça, realmente o salário, o repasse deveria ser maior, os funcionários merecem, os professores merecem, o servidor público merece. Agora nós precisamos analisar essa questão com responsabilidade administrativa. Não adianta nós dar um repasse maior do que possível e chegar no final do mês nós não pagar o salário do servidor. Isso sim é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Ou então jogar para uma conta para um próximo governo. Chegar a um próximo governo e não ter a condição de pagar o servidor. Nós temos que analisar essa questão com responsabilidade. A população precisa analisar essa questão com responsabilidade. O servidor precisa analisar essa questão com responsabilidade. Responsabilidade. Agora, isso não quer dizer que a gente não precisa encontrar mecanismo para melhorar. Como foi dito aqui, eu disse na minha fala, vamos encontrar mecanismo, meu gabinete está de porta aberta junto ao servidor. Nós não estamos fazendo discurso demagogo. Nós queremos encontrar uma solução junto dos funcionários públicos para que melhore as condições de trabalho e de salário dele. Vamos fazer a discussão de seletista para estatutário. Vamos encontrar lastro financeiro para que isso aconteça, mas com responsabilidade, sem populismo, sem discurso demagogo. É isso que a gente precisa. Eu gostaria de falar. Então, de acordo com isso, eu entendo que o gostaria- projeto está apto à votação. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma observação. Vamos lá. Vamos retomar a ordem aqui no debate. Eu acho que todas as colocações são válidas. Eu gostaria de fazer um parêntese. Volto a dizer,
essa matéria, em tese, ela não é de competência do Poder Legislativo. É matéria corpore de Poder Executivo. E muitas vezes vem essa bola dividida para a Câmara Municipal e nós, vereadores, somos tratados como responsáveis por essas questões do funcionalismo público municipal. E nós não somos os responsáveis por isso. Nós estamos aqui tratando, e está claro que existe houve, pelo menos para mim ficou claro, que não houve uma unidade de representação do funcionalismo público municipal, né? Então, está se questionando as assembleias, o novo vereador Michel, acho que, não sei se chegou ao conhecimento de Vossa Senhoria, mas estão sendo questionada a legitimidade dessas assembleias, a partir do horário em que elas foram marcadas e a impossibilidade de comparecimento do servidor. Nós sabemos que os professores, eles ficam nas escolas até a última criança ir embora. E aí, se você marca uma assembleia para um horário próximo ao término do horário escolar, é impossível que o servidor que está numa escola no bairro da Usina, da Campininha, do Laranjal, consiga chegar na assembleia. Então, só que isso não é, assim, a gente não pode debater isso, né? Não diz respeito à Câmara Municipal isso. Então, isso é complicado. Agora, essa questão da gente tratar como uma verdade absoluta as assembleias, a gente não pode fazer isso, que a gente tem que tratar o que vem pela lei. Então, o que eu estou olhando aqui é a lei. Mas que está claro que existe uma dificuldade e uma ausência de unidade hoje, de representação, existe. Um segundo ponto eu acho que essa sessão ela não deveria ter sido marcada às 10 horas da manhã. Eu acho que ela deveria ter sido marcada num horário em que todos pudessem comparecer, e aí eu acho que o senhor está certo quando o senhor pergunta, cadê a turma? Né? Não está aqui porque está trabalhando. Então, se tivesse sido num horário regular das nossas sessões, ou às 17, ou às 19, ou às 20, eles estariam aqui para poder nos dizer o que de fato está acontecendo. Agora, independente disso, nós temos que, o pedido de vistas, que eu sou favorável, o vereador Ubiratã propôs, foi rejeitado, eu entendo que esse processo deveria também ter parecer da Comissão de Finanças e não tem, e já disse por que não tem, porque também existe uma pressão dos próprios funcionários para votar logo. Só que votar isso aqui hoje e votar semana que vem, um funcionário não vai ter diferença, porque lá na frente ele vai receber o reajuste retroativo. Ponto. Ponto. Não vai ter perda nenhuma, vai ter um atraso, mas perda não vai ter, porque recebe retroativo depois. Agora, já que vai votar, eu quero pedir votação em destaque do artigo 1º, e parágrafo único, que diz respeito a esse reajuste de 3,99, que eu, como já expus, eu sou contrário, entendo que o reajuste deveria acompanhar a inflação, entendo tudo que o senhor coloca sobre responsabilidade, e eu acho que esse é o discurso que eu disse aqui também, né, sobre toda a questão da reforma que vai ser discutida, mas reajuste, repasse geral anual é direito constitucional, nos índices da inflação e ponto. Então, eu acho que isso tem que ter dado ao trabalhador. Mas vai quebrar. Então, rediscute os outros benefícios que estão aqui. Rediscute o que dá que não é relevante para o servidor que está aqui, que pode equilibrar a conta. Agora, reajuste geral anual, direito do servidor, eu defendo isso. Então, meu voto é contrário aos 3,99. Meu voto é pelo 5,82. Artigo 1. Artigo 1º, parágrafo único. Quero votar em destaque. Somente esse, vereador? Sim, porque os demais eles decorrem de ajustes históricos dos sindicatos com o Poder Executivo. E aí é o que os servidores eles têm como direito há muitos anos. Não quer dizer que não possa ser votado de forma contrária. Mas sem um diálogo com o servidor, sem diálogo com o sindicato, eu não sei qual que é a vontade do trabalhador, eu não vou me arriscar a fazer nenhum tipo de observação aqui. Se a prefeitura encaminhou isso, é matéria interna corporis dela, ela entende que isso tem que ser votado. O que é uma questão nossa aqui hoje é reajuste, revisão geral anual, que está fora do índice. Eu coloco então o pedido do novo vereador Daniel Martini para votar em destaque o artigo 1º, parágrafo único do projeto 16/17. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Presidente, pode ler o destaque? Sim. Não estamos votando o projeto, né? Estamos votando o pedido do novo vereador. O pessoal saber o que é o destaque. Lê o destaque. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste salarial de 3,99%, correspondente à variação anual da média do INPC e IBGE, ocorrida no período compreendido entre 1º de maio de 2016 e 30 de abril de 2017.
a todos os servidores municipais do Poder Executivo, abrangendo os servidores estatutários e os contratados sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, a partir de 1º de maio de 2017. Os vereadores concordam com o pedido do nobre vereador, permaneçam como estão. Aprovado, será votado em destaque o artigo 1º. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Gostaria de discutir o projeto. Pode falar, está em discussão ainda, vereador. Bom, é 20 minutos. Estava aqui ouvindo a discussão dos nobres vereadores e também gostaria de fazer a minha análise em relação ao projeto, né, de aumento. Como bem disse o Michel, a gente tem que analisar isso com responsabilidade, né? Não adianta a gente dar um aumento aqui maior, tudo bem, é justo, né, um aumento maior que esse. Eu também entendo dessa forma, né? Eu acho que é um pouco baixo mesmo, os servidores mereciam um aumento maior, com certeza, mas a gente tem que analisar outros pontos, né, que é essa questão do pagamento. Não adianta a gente dar um aumento maior aqui que o justo e depois chegar no final do mês, a prefeitura não ter condições de pagar o salário dos funcionários, ou no final do ano não ter dinheiro para pagar 13º, enfim, e outros benefícios aí. É uma questão bastante complicada, né, a gente falar, né, a respeito disso, mas a gente não pode fazer essa comparação entre legislativo e executivo por conta da quantidade de funcionários. A nossa casa tem por volta de 70 funcionários e a prefeitura quase 3.000 funcionários. Por isso que não houve possibilidade de dar eu acredito que não houve possibilidade de dar um aumento maior aí para os funcionários da prefeitura. Apesar de entender que também que seria justo um valor maior que, né, esse que está sendo oferecido. E a outra questão também é em relação à competência dessa casa. A gente está aqui autorizando, na verdade, né, a prefeitura a fazer esse reajuste. Não cabe a nós aqui fazer uma emenda, propor uma emenda nesse projeto para dar um valor maior, né, de aumento aos servidores. Não é nossa competência aqui fazer isso. Como bem disse o vereador Daniel, matéria interna corporis da prefeitura, foge do nosso alcance, né? A gente não tem essa autonomia aqui, como poder legislativo. Cabe apenas à prefeitura. Então, essa a minha análise, né, em relação ao projeto. Por conta disso, eu sou a favor, sem dúvida, até mesmo porque a gente já está adiando isso aí. Entendo também que deveria passar pela comissão de orçamento, finanças e orçamentos, comparecer, mas não adianta a gente ficar adiando isso mais tempo, né? Já está definido, ficou definido em assembleia esse valor, então a gente está aqui só apenas para autorizar a prefeitura, né? Não tem como a gente aqui propor hoje se pudesse, com certeza eu faria, os demais vereadores fariam também, mas a gente não pode. Tá? Era isso, presidente, muito obrigado. Mais algum vereador? Eu só queria também falar, como o Júlio comentou, né, a Câmara Municipal são menos servidores, ela tem um laço um pouco maior no orçamento, que ela pode gastar até 70% com a folha de pagamento, diferente da prefeitura, que se não me engano é 51%, né, até 52% a margem. Também foi discutido em assembleia, a gente não pode aqui, vereador, fazer nenhuma modificação na lei de taxa, valor do reajuste, até porque se todos nós votar contra esse reajuste, o servidor não vai ter nenhum reajuste, né? O repasse dele não vai ser zero. Então, se a gente votar contra, a gente está votando contra o servidor. Lembrando que, como o vereador Biratã falou de cargo-comissão, eu não sou contra cargo-comissão porque eu já fui comissionado, acho que como o Daniel já foi, como a Roberta, o Michel, o Militão, e como o próprio vereador Dr. Biratã já foi comissionado, que já foi da saúde, já foi secretário, e não foi prioridade o hospital público, acho que na época, né? Mas é bom lembrar que esse governo tem mais de 100% de comissionados são de carreira. Então, que valoriza o funcionário público nesse governo, nunca teve isso em nenhum governo passado. Então, isso é bom a gente lembrar. Como eu coloquei, é votado em assembleia o acordo. Não sei se os professores podiam chegar, não sei o horário que foi, mas lembrando que os professores, que foi citado pelo nome do vereador Daniel, estão de recesso, né? Sei que trabalham muito,
ter uma irmã professora que mora na mesma casa, que dá aula de manhã, à tarde, de noite ela tem que planejar a aula, mas ela está de recesso. Então, os professores que foi citado pelo novo vereador estão de recesso, poderiam estar aqui, né? Se o problema são os professores que não chegaram no horário. Lógico que aqui não é o local que a gente vai discutir e vai mudar o projeto. Não tem como fazer isso, como foi colocado o Júlio. Eu voto a favor. Lógico que eu queria que o aumento do servidor fosse 10%, 15%, 20%. Se eu não estiver enganado, acho que em Vargem aconteceu isso, um aumento absurdo, né, bom, mas chegou em novembro e não conseguiu pagar os funcionários. Então não adianta a gente dar um aumento e não pagar o 13º, acontecer como está no Rio de Janeiro, em outros estados aí que foi testado pelo novo vereador Daniel. Então é isso que eu tinha que colocar, lembrando mais uma vez que foi discutido no sindicato, não sei o horário, não faço parte do sindicato, né? Acho que não tem ninguém aqui hoje do sindicato aqui da prefeitura. Mais algum vereador? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores da votação em destaque do artigo 1º, parágrafo único do projeto 16/17. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação. Aprovado o artigo 1º, parágrafo único, em primeira discussão, maioria absoluta. Votação nominal por 9 votos a 2. A segunda discussão. Agora coloco em votação o projeto. Peço de novo ao novo vereador Michel Carneiro, primeiro secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 18/17, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o projeto? Este é o momento. Peraí. Desculpa, Fabiano. O 18? Isso. Ok, é um ajuste feito na 20 redação minutos. da... Vai discutir? 20 minutos. Esse aqui é um ajuste feito no projeto da planta genérica de valores, que eu votei contrariamente ao projeto de lei, por tudo que eu falei naquela sessão. Esses ajustes especificamente, eles são ajustes que, como nós, no meu entendimento, o pedivista do projeto foi votado contrariamente, salvo engano, o que a gente queria um prazo para discutir maior, a gente não conseguiu e acabou fazendo algumas emendas verbais aqui na sessão. Essas emendas elas precisaram de uma redação melhor e o nobre vereador Michel, junto também com o Secretaria de Governo, de forma muito atenta, fizeram essas observações que dizem respeito àquele enquadramento, né, do valor venal na tabela. E uma coisa que é muito importante, que não foi contemplada na legislação, é do desconto que o prefeito havia anunciado na audiência pública, que é dado sobre cada uma das faixas de enquadramento de alíquota. Esse desconto não estava previsto na lei. E isso impediria a administração pública de aplicar esse desconto. Exatamente, a população acho que havia também se manifestado nesse sentido, e por conta grande número de informações que nós tínhamos para processar, acabou passando em branco essa alteração que precisaria ser feita na legislação encaminhada pela Prefeitura. Então, o que foi encaminhado agora é uma correção na redação que determina que, para a inclusão
do imóvel naquela tabela onde tem as faixas de alíquota, o imóvel ele deve ser incluído considerando o redutor de 30% de IPTU. Ou seja, não é o valor cheio do imóvel que vai para a tabela, é o valor já com o redutor. Isso garante às pessoas que elas tenham um valor menor de IPTU. Volto a dizer, eu não sou a favor, porque a gente não tem certeza do tamanho dessa conta, porque me foram sonegados os dados necessários para fazer uma análise mais completa, isso eu já disse na outra semana. Agora, essa alteração específica, ela é, por qualquer olhar que se veja, favorável ao cidadão, né? Porque vai garantir com que ele entre numa faixa de alíquota correspondente à efetiva base de cálculo do tributo, que é o valor venal menos 30%. E a segunda alteração é a que prevê um desconto nas faixas de alíquotas. Então, para você calcular o valor do IPTU, o sujeito que tem um imóvel que está na faixa de 120 mil a 240 mil reais, a alíquota dele é 0,8%, mas tem um desconto de 120 reais. O que está na faixa de 240 a 360 é um desconto de 360. O que está entre 360 e 480 tem um desconto de 1.080 reais. E o que está acima de 480 mil tem uma alíquota de 1,3%, tem um desconto de 2.040 reais. Esse desconto ele é calculado por conta dessa progressividade de alíquota, foi explicado na audiência pública, e como a lei foi votada sem essa tabela, sem essa previsão de desconto, ele não poderia ser aplicado. Ou seja, o aumento que alguns sofrerão seria muito maior ainda. E aí não teria aquela redução também anunciada pelo governo em quase 46% dos munícipes. Então essa é uma alteração necessária. Okay? Quero deixar isso claro, para que não haja nenhuma divergência de entendimento ou divulgação de informação sobre o que está sendo votado aqui hoje. Até porque eu imaginei que seriam outras alterações mais estruturais e eu seguiria a votação geral que eu tive na legislação, que eu fui contra a aprovação dessa legislação. Todavia, como são só essas alterações e são benéficas à população e necessárias dentro do novo conceito de cobrança para que o cidadão possa ter um impacto menor no IPTU, eu não posso votar contra isso aqui, eu vou votar a favor disso aqui. Lembrando o meu posicionamento geral contra a legislação do IPTU, eu fui contrário por não ter os dados necessários para ter a convicção mínima que um vereador tem que ter para votar uma lei como essa, justamente por não saber, de fato, as classes sociais que serão mais atingidas com os aumentos propostos pela legislação. Então, regra geral é isso. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado em alguma coisa, e para deixar bem claro isso. As emendas foram mantidas. Isso. Sim, uma delas... Desculpa, presidente. A gente pode bater papo, né? Mas, vamos lá. As emendas que foram feitas, elas foram sim mantidas. A principal delas é que mantém a base de cálculo em 70% do valor do imóvel, retirando aquela possibilidade de ficar aumentando os 4% a cada ano. Então, isso está mantido. Tá? Isso foi retirado do texto. E aí, a outra emenda que foi feita, que era para garantir que o enquadramento do imóvel na tabela ele fosse feito com já calculando o redutor de 30%, essa emenda está sendo melhorada a redação dela. Porque, segundo o governo, da forma como foi feita aquela redação, de forma verbal aqui na sessão, ela não tinha, vamos dizer assim, a correlação devida com a legislação que estava sendo aplicada. Então, é apenas uma alteração de redação daquela emenda que foi feita aqui, para mim está ok. E o principal, incluindo a questão dos descontos. Porque se fosse mantido sem os descontos, o valor que eu já acho que vai ser muito grande para algumas faixas de imóveis, ele seria muito maior ainda. Então, dentro desse ponto, eu entendo que essas alterações elas são necessárias na lei. Pela ordem, nobre vereador. 20 minutos. Tá. Na verdade, o que aconteceu aqui foi uma troca de palavra pela escrita. Tá? Foi feita uma emenda verbal, tá? Que precisa ser passado no papel para a população entender. Então é simples. Né? Foi apresentada uma emenda verbal que a população tem que saber. Então foi passado no papel para ter mais segurança. Só isso.
Obrigado. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos. Na verdade, esse projeto de lei veio para melhorar a redação daquele projeto, né, para arredondar alguns pontos que não ficaram talvez claros. A questão do desconto, que não tinha, na verdade, quando a gente fala que a cobrança seria progressiva, de forma tácita, já estaria dando desconto. Porque esse desconto aqui, a gente não chegou no valor simplesmente, colocou aqui. Se ele não tivesse aqui, fazendo a cobrança progressiva, por alíquota, por faixa, a gente chegaria nesse valor de desconto. Nós, para trazer uma maior transparência, para ficar mais claro, para trazer mais facilidade para a população, por questão de zelo, a Prefeitura entendeu por bem propor a emenda no artigo 28 e constar também a tabela de desconto. Realmente fica muito mais fácil, mais tranquilo, né, e tira qualquer dúvida se vai ter desconto ou se não vai ter desconto. Né, então, é por isso que foi proposto esse projeto referente ao artigo 28 e que está colocando a tabela, está sendo aumentado, aí, colocando a tabela referente aos descontos que a população vai ter depender da alíquota. Além disso, o parágrafo 2º, que a gente fez uma proposta de emenda, e essa emenda foi feita tanto por mim quanto por Daniel, a gente fez em conjunto, que era referente à questão da faixa. Que a base de cálculo, na redação que estava sendo proposta pelo governo, não levava em consideração a depreciação, para chegar na alíquota que seria feita a cobrança. Então a gente corrigiu essa redação. Primeiro, de uma forma para explicar a redação aqui. Primeiro você faz a depreciação, aí você vai ver em qual alíquota você se encontra, e posterior a isso você vai fazer o cálculo do seu valor de IPTU. Só que o que aconteceu? No momento que a gente estava fazendo a redação, o nobre vereador Daniel propôs a redação falando referente ao artigo 5º da lei, daquela lei que a gente estava discutindo. Só que a gente estava mudando o Código Tributário Municipal. E quando a gente leva isso para o Código Tributário Municipal, o artigo 5º não tinha nada a ver com a redação que a gente estava propondo. Então a gente está corrigindo isso e a gente está fazendo uma outra proposta de redação para corrigir essa questão, para não ter dúvida do que a gente estava falando naquele parágrafo em específico. As emendas restantes foram mantidas, né, e o projeto vem para aperfeiçoar aquela redação que foi proposta e aprovada na última sessão. Em complemento à palavra do nobre vereador Michel, eu acho que um pouco dessa confusão se deu porque a Prefeitura, e eu já disse isso, deveria ter encaminhado 2 leis a essa casa. Uma sobre a instituição da nova planta genérica de valores e outra lei complementar sobre a alteração do Código Tributário Municipal. São 2 assuntos distintos que misturaram na mesma legislação, torna difícil a análise e o entendimento por parte da população e também gera essas dificuldades, muitas vezes essas incorreções praticadas, porque você faz a emenda referente ao artigo daquela lei, só que na prática o artigo daquela lei é totalmente outro no Código Tributário e aí não tem essa conexão de números de artigo. Então, por isso, é uma correção simples que nem o nobre vereador Michel colocou. Mas entendo que a melhor técnica legislativa obrigaria a Prefeitura a encaminhar 2 projetos de lei. Um para a planta genérica e outro para alteração no Código Tributário Municipal. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário para chamar a nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação 11 votos. A segunda discussão. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 11h33. Assim como às 11h33, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental, coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, o artigo 1º do projeto de lei complementar número 16/17. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
Vereador Daniel da Rocha Martini. Desculpa. É o 16? É o artigo 1º. O destaque. Destaque É o artigo- destaque? É isso. Ah, tá. É pela rejeição. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação. Aprovado o artigo 1º do projeto 16/17. Agora coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 16/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 18/17, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. É o destaque? É o destaque? Não, tem destaque esse. É a planta genérica. Planta Oh. genérica. Perdão. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A redação final. Nesse instante, encerro a sessão extraordinária às 11h37, assim como às 11h37, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação do decoro. 11 vereadores. Havendo número regimental, coloco em discussão, em votação e redação final, maioria absoluta, votação nominal, o artigo 1º do projeto de lei complementar número 16/17. Isso votando em destaque, o artigo 1º. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Destaque. Destaque pela rejeição. Ai, Vereador Daniel da Rocha. Pode chamar? pela rejeição. Peço desculpa, estou tumultuando hoje aqui. O pessoal está falando. Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Fabiano Rejeição. Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela rejeição. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos pela aprovação. Aprovado o artigo 1º por 9 votos a 2. Agora coloco em discussão e votação, redação final, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 16/17, de autoria do senhor prefeito. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Peço para o nobre vereador Michel Carneiro faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão.
Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em discussão em redação final, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 18/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A sanção do senhor prefeito. Não havendo mais nada a ser votado, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão às 11h40. Um bom dia a todos.